Então, nesse contexto que nós estamos falando de pessoalidade com Deus, queria abordar aqui um dos aspectos disso, né? Que tem muita coisa. Então, eu vou deixar de vê-los por 1 minuto, aliás, por quase 10 minutos, mas estou aqui acreditando que vocês, que não estarei vendo, vocês estão aí. Então, João, capítulo 5, versículo 39 e 40, diz o seguinte, né? É bem conhecido. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Isso Jesus falando com a liderança religiosa aqueles dias lá, né? Tem uma história seguinte, que o marido deu uma linda joia para a esposa. E ela, encantada, ficou admirando a joia, virou as costas para o marido, foi até a janela para olhar assim com melhor luz, e acabou ficando tão encantada com a joia que o marido ficou em segundo plano, ficou desprezado, né? É comum que, inconscientemente, nós troquemos a importância do presenteador pelo presente recebido. Muitos mantêm um relacionamento não baseado no afeto, mas no interesse do que o outro tem ou representa. Esse é o dilema do rico, que não sabe se seus amigos são verdadeiros ou apenas bajuladores de olho na sua riqueza. O mesmo acontece com a herança, com pessoas investidas de poder, etc. Né? E nós também precisamos considerar se a nossa relação com Deus, ela também não está no mesmo parâmetro, né? Se ela não está baseada naquilo que nós nos beneficiamos de estarmos de bem com Deus, como escapar do inferno, conseguir muitos galardões, muitas pedrinhas na coroa, morar numa mansão, literalmente falando, lá no céu, ser saudável, estar empregado, financeiramente próspero. Então, todos isso aí são bênçãos que Deus nos dá, mas às vezes estamos servindo a Deus por esse interesse, né? Inclusive, dons e ministérios também podem ocupar o lugar de Deus. Ele que nos dá, e o nosso coração fica tão encantado com essas coisas, e Deus fica em segundo plano. Até mesmo a Bíblia pode ser reduzida a letras e palavras, ficando muito aquém da palavra de Deus, como Jesus exortou nesse versículo de João 5, 39 e 40. As pessoas se atinham tanto ao texto que esqueciam do autor do texto, né? Então, o pessoal que está escrito, é bíblico, às vezes, querendo ser tão rigorosos, acabam reduzindo a palavra de Deus ao veículo, ao recurso que é a Bíblia, né? Bem, então, essa relação com Deus que nós precisamos ter é uma relação de amor, de afeto, né? Quando nós lembramos de Jó, Satanás pensava assim, olha, Jó só serve a Deus porque Deus encheu-lhe de bens. Então, era por causa disso que Jó servia a Deus. Essa era a visão de Satanás. Mas Jó servia a Deus por ele ser Deus. E ele passou por todas aquelas agrúrias para que Deus, que o conhecia muito bem, permitisse que Jó também o conhecesse melhor ainda. Então, Jó tinha tudo aquilo lá, mas o relacionamento com Deus não está baseado nos privilégios, nas bens que Deus dava. Era numa relação de afeto com Deus, né?
nós, enquanto nossa experiência de caminhada com Deus, fomos dos pioneiros em reunião caseiras. Não que nós inventamos isso, né? Mas por circunstância, pela proibição do pároco na época, tudo mais tal, foi que restou para a gente. Então, Deus nos colocou nessa situação de ir para casa, não tinha outro jeito. Quando chegaram esse movimento em Células, G12 e outros aí, nós já estávamos há décadas nessa jornada. Pois bem, agora é o momento de dar um passo a mais. Os microgrupos, que eles não roubam a nossa pessoalidade com Deus. Quando a gente se reúne com poucas pessoas, nós continuamos sendo quem somos, não fazemos uma figura para o público, e mesmo assim também, com Deus, somos quem somos. Né? Da multidão de 70, da multidão, Deus chamou 70, enviou 70, dos 70 tinha 12, e entre os 12 tinha os 3, né? Pedro, Tiago e João, com o próprio Jesus formavam 4. Então, hoje nós somos tentados a procurar grandes coisas, né? Grandes campanhas de oração, muita gente orando, igrejas grandes, grupos grandes, tudo mais, quando Deus nos chama a pessoalidade, né? A nossa pessoalidade se desintegra no meio da multidão, mas com Deus nós nos mantemos quem somos para Ele e Ele para conosco também. Então, era isso, irmãos, que eu queria compartilhar hoje, né? Desafiá-los a manter a pessoalidade com Deus e, além das reuniões caseiras, grupos caseiros, tal, procure 2, 3, 4, que você possa conferir essa sua autenticidade, essa sua personalidade e desenvolvê-la junto com Deus. Amém. Deus abençoe.